para mim foi, né? Faltou futebol para o Flamengo. O Carille conseguiu dar um encaixe aí para o time do Vasco segurar o Flamengo, né? Era o que é esperado. O Carille consegue montar times nesse sentido, como o Mano Menezes também consegue, né? E o Flamengo na cagada, na pressão, numa baita de um chute, o Bruno Henrique travou mais uma. Não que o chute foi cagada, né? Acho que não teve nada de cagado, né? Eu que estou viajando. A bola meio que sobrou ali, ele pegou e travou mais uma vez e colocou o Mengão em mais uma final de campeonato carioca. E quando volta e volta bem e volta mais uma vez também sendo fundamental, sendo uma peça importante desse elenco. Avassalador da equipe flamenguista, né? O mais técnico era Arrascaeta, o símbolo e o cara que fazia os gols, o Gabigol. Mas o grande jogador para mim foi o Bruno Henrique, com muita explosão pelo lado esquerdo, não conseguiam parar, jogando da esquerda para dentro, fazendo gols, dando assistências, dribles. Tem a lesão, a idade vai chegando, a velocidade ainda tem, mas não é a mesma. Não dá para fazer exatamente a mesma função no mesmo nível que fazia antes. O Flamengo perde o jogador que era até então o melhor jogador do time, o Pedro, até ele se machucar. Bruno Henrique é colocado centroavante e o Flamengo obviamente não tem um centroavante igual ao Pedro, não tem um cara que vai fazer tantos gols quanto, mas tem um dos melhores centroavantes do país jogando ali, porque, como você disse, a capacidade de reinvenção do jogador, de entender o que a partida exige, de fazer gols importantes em jogos grandes, né? Nos clássicos, como esse golaço hoje, num jogo difícil, em que o Flamengo era melhor, mas também não incomodava tanto. Olha, essa chance que o Léo Ortiz evitou, né? Isso é um gol do Léo Ortiz, né? Amigos, vamos ter que ir lá para o Newton Santos, porque Fábio Carille começa sua entrevista coletiva após jogo. Vamos ouvir o técnico do Vasco. Primeiro tempo, onde a gente brigou, lutou, quis ganhar, daqui um pouquinho até passando um pouquinho da dose, né? De tanta vontade. A gente tem que, no intervalo ali do primeiro tempo ainda, na parada técnica ali, pedir para ter calma, continuar com essa vontade, mais sabedoria. Começou a amarelar muito cedo. O segundo tempo eles começaram a usar mais o Rossi, e isso trouxe um incômodo, a gente perdeu um pouquinho a paciência na saída deles e começou a levar o nosso time para trás, iniciando lá com o Rossi. Não é a primeira vez que acontece, é algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também, e o gol faz parte do jogo, né? Tem que manter firme, forte, né? A gente meio que se entrega, isso é um trabalho meu, diretamente meu, que tem que melhorar isso, e vamos melhorar, né? Mas a gente precisa buscar esse equilíbrio ainda para o jogo todo, né? Muitas vezes faz um primeiro tempo, faz os 25 minutos bons ali contra o Fluminense, depois se perde, daqui a pouquinho faz um primeiro tempo bom, o segundo não, daqui a pouquinho é o primeiro tempo que não é legal e o segundo sim. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Fábio, boa noite. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Os pontas foram muito cobrados, né, das janelas de transferências. O Vasco demorou para contratar, contratou e todos ficaram surpresos quando viram a formação inicial. Você decidiu não utilizá-los, escalando 3 volantes. Queria saber por que você optou por não começar com nenhum outro ponto além do Ryan e sim 3 volantes, e a sua análise a respeito dos reforços. O Lloyd e o Garré que entraram, e por que o Nuno não foi para o jogo ao longo da partida? Obrigado. Essa pergunta é a mais fácil do mundo para responder, tá? Vem de um clima frio, dificuldade na semana, se coloca para iniciar, não sei nem se termina o primeiro tempo. São jogadores de qualidade, mas que vai ter que passar por uma adaptação. Eu respondi, você perguntou dos pontos, não perguntou? Então, eu respondi que a gente não iniciou com esses jogadores por conta da adaptação. Boa noite, Carille. Sérgio, do podcast Cosmaltino. Você falou da instabilidade do time, mas nós temos um time muito experiente. O que está havendo que está se desestabilizando? Nós temos Verratti, Coutinho, o Jair, um time experiente em campo. Não tem por que estar esse nervosismo. Os caras já são, né, experientes. Por isso que eu falei que é um trabalho meu para que ajuste tudo isso.
Boa noite, Carille, tudo bem? João Guerra, aqui do GE. Globo. A minha pergunta é em relação à escolha do Sforza, que voltou a atuar. Ele, em alguns jogos, até ficou fora da lista de relacionados. Eu gostaria de entender como você enxerga o planejamento do Sforza para o restante da temporada, se ele é um jogador que faz parte do planejamento, até por questão do meio-campo, ter muitas opções, ele ficou fora da relação durante um tempo. Se ele tem voltado a treinar bem, como você enxerga isso, e como você enxerga também a partida dele em si, os minutos que ele teve em campo. Obrigado. O Sforza é um jogador muito técnico, né, que vem treinando, sendo muito profissional, mesmo nessas condições. Nós, daqui um pouquinho, vamos ter que sentar e ver o que é o melhor para o Vasco. Estamos com muitos jogadores e enxugar um pouquinho esse grupo para que a gente tenha mais qualidade de trabalho, né? E para que nós possamos abrir mais espaço para garotos também, deixar ali um espaço para que esses meninos possam vir e começar a trabalhar com a gente, né? Então, todos têm a nossa atenção. Daqui um pouquinho é a minha escolha de usar mais um e outro não, mas daqui um pouquinho a gente vai ter que fazer por esse processo aí para o bem do Vasco e principalmente pela qualidade do trabalho. Não, é um jogador técnico, sabe trabalhar bem a bola, né? Gosta de trabalhar como um primeiro volante. Jogador que eu já acompanhei bastante o ano passado, né? E que está aí brigando e lutando pelo seu espaço. Boa noite, Carille. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Numa das suas respostas anteriores, você falou que nesse momento há uma busca pelo equilíbrio, por fazer tempos, enfim, mais consistentes, posso dizer, né? E o Vasco vai ter nesse meio de semana agora uma outra partida muito decisiva contra o Nova Iguaçu, até aqui nesse mesmo estádio. Eu queria que você falasse um pouco se você entende que essa falta de equilíbrio, é que dá para dizer dessa forma, ela passa mais por questões físicas ou técnicas, e como vai ser para você conseguir conciliar esse pouco tempo que você vai ter entre partidas decisivas, além dessa do meio da semana, tem logo o jogo da volta no final de semana que vem. Esse equilíbrio passa muito por uma organização melhor, por uma qualidade técnica dos atletas em fazer melhores escolhas e a gente ficar com a bola e se organizar melhor com a bola nos nossos pés. Muitas vezes a gente rouba e entrega rápido, a gente não consegue se organizar e começa a correr, a se desgastar. Então é um pouco de tudo, né, para que a gente fique forte, tem time trabalhando, jogadores qualificados chegando, com características que a gente vinha buscando tanto. E agora é trabalhar, deixar as coisas bem claras para esses atletas, principalmente para os que estão chegando aí o quanto antes, para que o grupo e eles pessoalmente, individualmente, possam dar uma resposta boa. Aqui, tudo bem, Carille, Aline Nastari, TNT Esportes. Pelo que você falou na sua primeira resposta, já é um diagnóstico de vocês, de alguma forma, o quanto que esse time se abala quando sai perdendo em algum momento. Esse era um jogo decisivo, né? E o segundo jogo é um jogo que depende desse que... É isso aí, galera do Mengão. Só deixei essa parte aí pra gente dar uma complementada no vídeo. O Flamengo já está na final. Quem será? Quem vocês querem enfrentar, cara? O Fluminense ou o Volta Redonda? Eu vou ser bem sincero, eu prefiro o Fluminense, tá, gente? Pelo futebol que o Flamengo joga hoje, eu prefiro o Fluminense. Se fosse ano passado, eu diria que não. A gente pode perder para o Fluminense? Pode, né? Pode até perder, mas hoje eu preferiria enfrentar o time das Flores aí, para dar aquela humilhadinha a mais nos caras, né? É que nós chega lá, consegue já matar o jogo no primeiro jogo. Último jogo entre Fluminense e Flamengo, o Fluminense não deu um chute no gol, né? E se eles chegarem na final, eles não vão poder fazer isso, não vão poder não se abrir, não vão poder não jogar. Ou será que vão tentar empatar os dois jogos e levar para os pênaltis? Eu acho que é um risco muito grande. Porque se sofre um gol, desmonta toda a sua jogada, né? Mas, vamos ver, né, galera? Hoje o Grêmio o Grêmio classificou na Bacia das Almas. Quando a camisa pesa, né, cara? É loucura. O Grêmio fez um gol aos 97 minutos do segundo tempo. Juventude abriu 2-0 e conseguiu ainda ser eliminado. Falando do Grêmio aqui, porque maior clássico para mim, né? Maior clássico do Brasil aí. Grenal, Inter e Grêmio, sai país, que agora tem Palmeiras pelo Paulista também.
Próximo jogo do Flamengo, dia 8 agora, né? Contra o Vasco. Brasileirão, lembrando, o Brasileirão começa agora no dia 30, né? Dia 30 do mês já, hoje já é dia 1º, toda hora eu esqueço que hoje é dia 1º. Fevereirão acaba mais cedo, né?